Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso curso completo de Fundamentos de Testes de Software. Essa é a turma pioneira, né? Nós estamos realizando aí a primeira turma de formação desse curso, como uma turma que assiste ao vivo às aulas e participa do curso de forma ativa, de forma interativa, né? E com isso contribui para a criação de um curso, para a gravação de um curso com maior qualidade. Essa é a primeira aula gravada do curso, tá? E até agora nós tivemos 6 aulas, né? Tivemos 20 capítulos e mais uma aula extra. Então 5 aulas cobriram 20 capítulos e mais uma aula extra que não cobriu nenhum capítulo específico, mas revisou conceitos, fundamentos, realizou 100% de prática durante uma aula extra, uma aula aí com 2 horas de duração e não trouxe nenhum slide, mas trouxe, na verdade, uma série de artefatos, documentações, ferramentas, de forma customizada, de forma caseira, para reforçar conceitos, fundamentos, reforçar o domínio dos processos que nós vimos até agora, das diferentes etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software e ciclo de vida de testes de software, né? SDLC, STLC. Então, D, desenvolvimento, T, testes, né? SDLC, STLC. Bom, para essa aula de hoje, ou para esse capítulo, né, eu estou gravando esse capítulo aqui com por uma razão específica, né, por uma, eu diria assim, motivação, né, que é oferecer para vocês um formato diferente, né, talvez como uma forma aí de validar uma análise ou uma observação que eu tenho feito, que é a seguinte: eu vou compartilhar com vocês, então, o que eu tenho observado. A maioria dos cursos aí no mercado, né, a gente vai lá na Udemy, a gente vai na Hotmart, vai pesquisar cursos aí oferecidos no mercado, eles são gravados, né? A gente verifica aí alguns profissionais de QA, alguns mais relevantes, outros menos relevantes, que disponibilizam, então, o seu conhecimento através de cursos, através de mentorias, e oferecem isso através de lives, né, realizam lá as masterclasses, né, aquele formato conhecido, tradicional, de lançamento de infoprodutos, de marketing digital, né, marketing digital e pessoal, até diria, num formato bem tradicional, realizam lá algumas lives, interagem com o seu público, e o público tem aquela experiência de interação, né, durante a realização da live no YouTube, pode enviar mensagens no chat ao vivo, fazendo perguntas, o mentor ou o professor interage com o público respondendo essas perguntas, e vai moldando e adaptando ali o roteiro daquele vídeo, né, o roteiro daquela live, ou daquele conjunto de, geralmente, 3 lives, né, esse é o padrão, e com isso entrega uma experiência ali durante a masterclass ou durante a live, como uma forma de convencimento, uma forma de venda de um produto que vai ser oferecido. Só que quando a pessoa adquire aquele curso, vai passar a assistir aulas gravadas, né? E aí a experiência não é interativa, né? A aula gravada segue um roteiro, segue um formato padrão, um formato definido pelo professor ou pelo mentor, e não tem flexibilidade, não tem nenhum tipo de interatividade, não proporciona uma experiência de imersão. E esse foi o conceito, né? Essa foi eu diria que a linha de raciocínio adotada, ou a ambição por trás da criação da Expedição QA foi exatamente isso. Vamos criar um curso completo de fundamentos de testes de software, para principalmente atender a pessoas que estão em início de carreira, estão entrando na área de QA, ainda não possuem um conhecimento muito vasto. E como um profissional que já tem uma experiência que eu vou chamar aí de relevante, né? Afinal de contas, eu trabalho com TI há pouco mais de 25 anos, né? No próximo mês eu completo 43 anos. Estou gravando esse vídeo no dia de hoje, sábado, dia 5 de julho, né? No próximo mês, final de agosto, eu completo 43 anos. E eu comecei a atuar com TI, de uma forma geral, antes dos 18, né? Na verdade, formalmente, com carteira de trabalho assinada, né, com contrato de trabalho, aos 17 anos, mas desde os 15 eu já trabalhava para o meu irmão de forma informal, né? Meu irmão tinha uma empresa de TI, ainda em início ali, né, formação da empresa, enfim. E fiz a minha migração de carreira entre 2009 e 2010. Então já fazem 16 anos aí que eu atuo com QA, né?
Considero isso uma experiência relevante. O problema, né, temos prós e contras. Prós é que eu possuo bastante experiência, atuei em muitas empresas, no Brasil e fora do Brasil. Hoje eu moro em Amsterdã, né? Antes de morar aqui por 4 anos, eu morei quase 2 anos na República Tcheca, né, na capital da República Tcheca, a cidade de Praga. Hoje eu estou aqui em Amsterdã, capital da Holanda ou dos Países Baixos, né? E o que eu considero então como um pró, dentre os prós e contras, é experiência, vasta experiência, muitas empresas de diferentes segmentos, bancos, as big techs, né, empresas aí como HP, Dell Computers, né, e empresas de diferentes outros ramos. O contra, né, dentre os prós e contras, né, o ponto negativo ou contra, é que hoje eu atuo em um nível não apenas técnico, mas em um nível profissional que já é um pouco mais abstrato para quem está em início de carreira, né. Talvez quem está em início de carreira não consegue se conectar com o que eu faço hoje. Se eu começar a explicar, né, ou se eu começar a compartilhar o que acontece no meu dia a dia de trabalho, nas minhas reuniões, que tem muitas vezes uma abordagem ou um viés um pouco mais estratégico, talvez isso não se conecte tão bem com o profissional que está em início de carreira. E eu tinha sempre esse nível de exigência, né, essa crítica a ser feita a mim mesmo, sempre quando eu pensava na criação de diferentes formas, diferentes canais de comunicação com o meu público, eu sempre pensava nessa barreira, né, nesse distanciamento aí, nessa barreira do nível de linguagem. Talvez hoje eu esteja num nível de linguagem técnica e profissional elevados demais para que um profissional em início de carreira consiga se conectar de uma forma que faça sentido e que gere resultados positivos na carreira desse profissional. Talvez ele vai gostar de ter contato com tudo isso vai parecer ótimo, vai parecer fantástico, vai parecer muito interessante, mas de forma prática, será que eu consigo gerar resultado na carreira desse profissional? E quando eu criei a QA, eu tentei sempre pensar no principal pilar da QA, que é a comunidade, é networking. A QA é um ecossistema que oferece diversos recursos, diversos conteúdos, diversos canais, né? E o principal deles, o principal pilar, era comunidade, era grupo, né? Temos comunidade no WhatsApp e no Telegram, com grupos, com diferentes finalidades, grupos para falar sobre vagas, outro grupo para um grupo de membros para conversas em geral, outro grupo para falar sobre eventos que eventualmente podem ser online ou físicos, né? Compartilhar eventos que estão acontecendo, como um meetup, uma conferência, uma palestra, coisas desse tipo, né? Outro grupo focado em conversação em inglês, para profissionais que querem atuar aí para o exterior. Então, todos os recursos que um profissional de QA pode solicitar na sua carreira, né, em algum momento da sua carreira, e que pode buscar, então, ao dizer solicitar, não estou conseguindo traduzir bem o que eu quero dizer. Ele pode requerer, né, é porque request, né, pode ser traduzido como uma solicitação, né, então, mas ele pode em algum momento requerer aquele determinado tipo de recurso, aquele determinado tipo de conhecimento, ele pode precisar, né, eu acho que demandar, vamos dizer assim. Então o profissional pode demandar em algum momento da sua carreira determinados recursos que ele pode não ter uma fonte segura ou uma fonte consolidada, centralizada, onde ele encontre tudo que ele precisa. E o objetivo da QA é isso, é agregar, né, é ser um agregador de conteúdo, de recursos, de cursos, de mentorias, tudo que ele puder procurar na QA Academy, por exemplo, e encontrar num só lugar, é mais fácil do que procurar aí pela internet fontes sem procedência, né, eventualmente. Então, dentro da QA Academy, nós vamos começar a publicar conteúdo oferecido, na verdade temos o blog, né, para conteúdo, blog da QA, mas na QA Academy, conteúdo de formação, conteúdo educacional, como e-books, cursos, mentorias, que vão ser oferecidos por outros membros da nossa comunidade, mas principalmente vão ser recursos que foram aprovados por alguém. Alguém já consumiu aquele recurso, fez uma curadoria, nós temos boas referências e por isso nós confiamos em compartilhar esse conteúdo com a nossa comunidade. Como um curso em fase de desenvolvimento, de criação,
Eu não tive a oportunidade de ter essa curadoria, né, a respeito desse curso, mas eu entendi que, dentre diferentes polêmicas e discussões que estavam acontecendo em diferentes grupos dos quais eu faço parte aí, na comunidade de profissionais de QA, não só do Brasil, mas mundial, sempre existe essa polêmica, esse assunto polêmico que é a respeito das promessas falsas versus o que é entregue de fato, a necessidade que o profissional tem versus o que está disponível, né, para suprir as necessidades dele. Então eu comecei a produzir a colocar no papel um pouco do conhecimento, um pouco do meu entendimento a respeito de conceitos, fundamentos, em forma de e-books primeiro. Agora esses e-books eles estão sendo expandidos, né, estão sendo de novo, problema de tradução. Quando a gente pede para alguém elaborar um pouco a respeito de tal assunto, significa, me fala um pouco mais sobre isso, discorra um pouco mais sobre esse assunto. Então, talvez, elaborar não seria a melhor palavra para usar em português, né, traduzindo, porque elaborar em português significa criar. E nesse caso, o e-book já foi criado, eu não vou elaborar o e-book, mas eu vou estender esse e-book, eu vou pegar esse e-book, que está num formato, que está numa linguagem, e eu vou estender ele para uma outra linguagem, um outro formato, eu vou talvez estender também no sentido de extensão, né? Ele vai ser um conhecimento um pouco mais extenso, vai abordar mais coisas, vai ter exemplos, enfim, vai ter prática, em forma de um curso. E esse curso gravado. Só que eu não me sentia à vontade, seguro, para gravar um curso, disponibilizar ele, sem que eu tivesse a oportunidade de exercitar esse formato com alguém, né? De validar esse formato, de testar esse formato com pessoas, né? Então, primeiro passo foi convidar pessoas para terem contato com o conteúdo, né, através do e-book. Então, o e-book foi distribuído gratuitamente. Temos hoje aproximadamente 600 membros inscritos no site da QA que receberam gratuitamente o e-book, que deu origem a esse curso. Depois desse curso, eu elaborei o roteiro para a gravação desse curso, compartilhei ele com algumas pessoas que me deram feedbacks a respeito de pontos que não estavam muito bem explicados, não estavam muito bem detalhados, que poderiam ser estendidos, né, em forma de exemplos, casos reais ou uma atividade prática, como um laboratório prático. Isso tudo me ajudou bastante a formatar ou modelar esse curso da melhor forma que pudesse atender profissionais em início de carreira, que é o principal público para esse curso, né? E aí me veio a ideia, então, de criar uma turma de mentoria com profissionais de diferentes backgrounds, profissionais que estão fazendo migração de carreira, vindo da área da nutrição, da área de educação física, ou de outras áreas, né? De outras profissões, né? Outras trilhas de carreira, né? Eventualmente até mesmo dentro de TI. Alguns profissionais que já estão na carreira de TI, mas em início de carreira. Outros mais experientes, já em nível de liderança técnica dentro da área de QA, eventualmente. Então, com essa diversidade, né, essa complexidade de uma turma com diferentes necessidades, diferentes pontos de vista, eu entendi que através da interação com essa turma, eu conseguiria entregar o melhor produto, o melhor curso para vocês, certo? E foi assim que eu criei a Expedição QA, né? Eu gosto da temática de trilhas, caminhadas, ir para a natureza, né? Fazer trilhas no meio do mato, no meio da floresta. Aqui na Europa existe muito disso, né? Tem aí o Caminho de Santiago, né? No norte da Península Ibérica. Mas aqui na Holanda temos também o Pieterpad, que é uma trilha de pouco mais de 500 quilômetros que vai do norte ao sul do país, dividido em etapas, né? Eu já percorri cerca de cinco etapas, eu percorri já, né? 5 trechos. E sempre gostei muito disso, né? E pensando na carreira do profissional como uma jornada, uma caminhada, e não uma corrida de 100 metros rasos, né? Como muitos têm prometido aí no mercado, e essa é uma realidade, essa é uma das fontes, né, da minha motivação, são essas polêmicas, esses questionamentos a respeito dos cursos que prometem uma carreira em QA em 3 meses, com salários acima da média que nós observamos no mercado, né,
salários distorcidos, através de análises distorcidas de fontes de médias salariais como Glassdoor, por exemplo. E, enfim, né, uma prática aí que é desleal com os profissionais que estão querendo entrar na carreira, que acabam sendo iludidos, né, com uma promessa que não é realista e que não conseguem colher os resultados da forma como foi vendido ou da forma como eles esperavam, então, através dessa ilusão que foi plantada, né, no mercado. Isso acaba gerando aí um aumento de profissionais despreparados no mercado, que acaba elevando os níveis de exigências nos requisitos das vagas, que acaba impactando os profissionais que antes estavam aderentes aos requisitos das vagas e agora, já que as vagas exigem mais para filtrar os profissionais que não estão preparados e que estavam inundando os processos seletivos, né, e gerando um trabalho desnecessário aí para os recrutadores, tornando o processo seletivo mais exaustivo para os recrutadores, para as empresas, que acabavam muitas vezes correndo o risco de contratar um profissional que não estava preparado, né. Enfim, tem uma série de... é uma bola de neve aí, né, uma série de impactos aí para o mercado. Então, buscando oferecer uma alternativa para esse mercado, eu trouxe essa abordagem de uma expedição, que não é uma corrida de 100 metros rasos, não é algo que vai posicionar uma pessoa que nunca ouviu falar de QA ou que nunca atuou no mercado de TI, posicionar esse profissional com um salário acima da média, num período curto de tempo, em poucos meses, né? E poucas semanas, aí, como alguns casos que nós vemos sendo divulgados aí, mas que, se forem analisados mais a fundo, vão revelar aí uma série de inconsistências, e eu vou trazer para o canal da QA algumas análises a respeito disso, porque eu cansei um pouco de ver isso tudo acontecer e ninguém se posicionar de uma forma crítica e combativa a respeito disso, então eu vou começar a confrontar um pouco dessa realidade que tem se apresentado aí, desse cenário aí que tem se apresentado no mercado. Então a expedição QA, com a turma de pioneiros, ela traz uma temática que é: nessa expedição nós vamos encontrar o caminho para a carreira de QA, o melhor caminho, que é justamente através de estudar os fundamentos, os conceitos básicos sobre testes de software, né? Para se tornar um profissional de QA, primeiro a gente precisa entender testes. Depois, testes e entender qualidade de uma forma mais abrangente. Depois a gente vai entender sobre QA, né, propriamente dito, sobre a atividade ou a profissão do QA Engineer, do analista de QA, enfim, né. A gente vai entender depois a respeito especificamente de atividades e etapas da garantia de qualidade de software. Primeiro vamos entender testes, conceitos, fundamentos básicos de teste de software, né, que a gente poderia adquirir de forma, eu diria assim, autodidata, né, de forma intuitiva, aí, através da simples leitura de documentos, né, que estão disponíveis aí, como documentação de normas técnicas como ISOs, né, ou até mesmo Syllabus para certificações de nível fundamental, né. Syllabus é a documentação oficial para preparação de um candidato aí à obtenção de uma certificação, né. Bom, e pensando então sobre como descobrir esse caminho, como desbravar o caminho que o profissional ou que eu diria assim, que o candidato aí, o entusiasta, né, que é o aspirante a se tornar um profissional de QA deve percorrer um caminho. Então vamos desbravar esse caminho, porque o que se mostra até hoje aí são atalhos. São atalhos, são pontes, são abordagens que não são realistas e que... O que que houve aqui? Bom, aconteceu alguma interrupção aqui, mas voltou. Então o que se mostra aí até hoje são abordagens que não são realistas, que trazem uma série de promessas enganosas, que são atalhos, né, como eu disse, são pontes, é como se eu pulasse etapas e já fosse direto para o final, né? Mas não é isso que eu quero mostrar um caminho, desbravar esse caminho. E para isso, eu criei uma turma de mentoria, para que as aulas fossem gravadas ao vivo, então aulas realizadas todas as semanas, 2 aulas por semana, esse foi o formato ideal que eu propus, né, 2 aulas por semana com duração de 2 horas cada,
acontecendo num dia durante a semana e outro dia no final de semana, para oportunizar então a participação mais aderente aí da turma, né, dos membros da turma. A turma que deveria ter 20 alunos inicialmente, né, eu acabei estendendo para 22, então aumentei em 10%, justamente considerando que nem todos iriam participar das aulas, então assim eu conseguiria aumentar as chances de ter a turma completa nas aulas. Ainda assim, a assiduidade ou aderência, né, dos membros da turma tem sido bem baixa. Nós temos aí entre 5 a 8 alunos por aula, e tá tudo bem, certo? Eu entendo que nem todo mundo tem disponibilidade naquele dia da semana, naquele horário, né? Já tentei mudar o horário, mexer na agenda, tentando oferecer oportunidades para que todos os membros participem em alguma aula, né? E tragam a sua experiência, tragam as suas dúvidas, tragam ali as suas necessidades, para que isso tudo enriqueça a aula e me permita, durante uma aula que estava planejada para cobrir um determinado roteiro, eu consiga responder as dúvidas ou comentar a respeito dos casos compartilhados pelos alunos e com isso enriquecer a aula para que o produto dessa mentoria, dessa turma de pioneiros que estão desbravando o caminho comigo, né? Eles estão me ajudando a descobrir o melhor caminho para entregar um curso para profissionais em início de carreira. Tudo isso, então, foi pensado com esse objetivo, de proporcionar, através de um curso gravado, uma experiência de imersão, certo? Para que futuros alunos desse curso, ao assistirem esse curso, se sintam parte de uma turma, como se fosse aquele aluno que está ali durante a aula online, ao vivo, né? Está ali com a câmera e o microfone desativado, só assistindo a aula, né? Mas ele vai estar observando uma interação minha com outros alunos que estão trazendo exemplos e dúvidas que eventualmente representam as dúvidas que aquele aluno que está só assistindo um curso no futuro, depois que ele foi disponibilizado de forma gravada, vai se sentir representado, tá? Bom, todo esse desabafo, né, toda essa análise filosófica a respeito das motivações, eu acho que é um momento bom para fazer toda essa reflexão, porque nós completamos 6 aulas, 5 aulas planejadas, ao vivo, né, com os alunos. E como um resultado dessas 5 aulas, todas as dúvidas identificadas, os principais pontos de discussão, de maior potencial aí de trazer exemplos e práticas, e principalmente com base no que foi identificado em conversas que nós tivemos no grupo dos alunos dessa mentoria, eu percebi que a aula extra deveria ser dedicada a cobrir as etapas do ciclo de desenvolvimento, as etapas do ciclo de vida de testes de software, durante o ciclo de vida de desenvolvimento de software, ou durante o fluxo de trabalho de desenvolvimento de software, e abordando os processos principalmente, por quê? Esse é o capítulo, né, eu estou gravando agora o capítulo, que é o capítulo 21, que é o encerramento do módulo 4. E esse capítulo, ele vai trazer aqui para vocês, na verdade, uma revisão, né, a revisão dos assuntos tratados no módulo 4, para que nós possamos prosseguir para o módulo 5, falando das ferramentas de testes de software. Sejam ferramentas de gestão de testes, ferramentas de gestão de defeitos, ferramentas de automação. Antes de prosseguir, eu queria garantir que esses conceitos e esses fundamentos abordados aí durante os módulos anteriores, principalmente durante o módulo 4, tinham sido bem entendidos, bem absorvidos, bem assimilados pela turma, né? E por isso nós criamos então a aula extra, que foi a aula 6, após as 5 primeiras aulas, conforme planejado. De 24 aulas, 4 seriam extras. Então, a cada 5 aulas planejadas, uma extra, né? Então, a sexta aula foi uma aula extra, sem nenhum slide, só com prática objetiva, direto ao ponto, tratando das etapas do ciclo de vida de testes de software, utilizando ferramentas customizadas, personalizadas, manuais, né? Definidas ali para desenvolver um processo. A próxima etapa seria, então, a adoção de ferramentas, certo? Agora vamos entender como isso que nós aprendemos a fazer com soluções caseiras pode ser praticado ou implementado
através de ferramentas de mercado, ferramentas que são tradicionalmente utilizadas por empresas no mercado, as ferramentas mais consagradas no mercado, eu diria assim, ou que atualmente estão, talvez, dentre as mais populares do mercado, mais adotadas, com uma fatia de mercado maior, né? O que eu entendi é que todas essas aulas ao vivo, com baixa assiduidade, baixa aderência dos membros da turma, até agora, não me forneceram tantos elementos assim para que eu conseguisse enriquecer as aulas. Então eu optei por gravar essa aula. Então essa é uma aula de encerramento de capítulo, ou melhor, é um capítulo de encerramento de módulo. Então, como eu vou só revisar conceitos que foram já bem cobertos nas aulas anteriores, eu optei por gravar essa aula, certo? Ou gravar esse capítulo. Para a 7ª aula, então, que vai cobrir esse capítulo de encerramento do módulo 4 e os primeiros capítulos do módulo 5, para essa aula eu optei, então, pelo formato gravado. Então não vai ser uma aula ao vivo, vai ser uma aula gravada. Então eu vou seguir aqui para a aula. Deixa eu recarregar aqui meu último gole de café. Talvez vocês reconheçam aí, né? Essa é a mesma caneca, né? Que eu utilizo para gravação dos episódios do Café com QA, né? Que é um quadro aí que eu criei no canal da QA. Depois vocês podem dar uma conferida lá, se inscrevam no canal, né? Para dar aquela força, deixem um comentário, um like, enfim. Bem, e como eu disse, provavelmente nos próximos dias aí eu devo gravar um conteúdo confrontando um pouco desse charlatanismo, tá? Vamos ser bem objetivo e dar nomes, utilizar a palavra correta para definir o que eu quero dizer. Charlatanismo aí no mercado. Bom, vamos lá, vou começar aqui compartilhando a tela. Então, como eu disse, esse é um curso completo de fundamentos de testes de software, né? E antes de começar a conhecer ferramentas, a gente tem que conhecer os fundamentos, a teoria, que foi o que nós vimos até agora. A próxima etapa aqui, deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui. Não, tá tudo certo. A próxima etapa, eu acho que eu consigo melhorar aqui a visão que vocês têm de mim, fazendo isso aqui. Opa. Fazendo isso aqui. Pronto. Vamos lá, então. Então, como um curso de fundamentos, nós vamos agora revisar, né, o conteúdo aí dos últimos capítulos, do último módulo, né, que é o módulo 4, que foi sobre o ciclo de vida dos testes. E agora, para encerrar, então, no capítulo 21, é um resumo final deste módulo, né? Nós vamos encerrar aí revisando o que a gente aprendeu até agora e reforçar algumas boas práticas para se preparar para o próximo módulo. Bom, vamos começar, então, definindo o objetivo desse capítulo, né? O objetivo aqui é consolidar o que nós vimos sobre o ciclo de vida dos testes, tá? E garantir que você compreenda a importância de cada etapa. Todas as etapas que nós exploramos, elas têm uma importância estratégica, elas têm um objetivo, elas têm uma razão de ser, e é importante que vocês compreendam a importância e o papel que cada etapa tem para saber quando utilizar aquela etapa, né? Como se vocês tivessem aí cartas e durante esse jogo, durante essa competição aí, essa rodada que vocês estão jogando aí com o time de desenvolvimento, vocês saibam quando utilizar cada carta que vocês têm na sua mão aí, né, ou na sua manga. E a partir do próximo módulo, como eu disse, nós vamos operacionalizar tudo isso utilizando ferramentas reais. Não quer dizer que o que nós utilizamos até agora como ferramentas não tenham sido ferramentas reais. São, mas são ferramentas caseiras, customizadas, que não têm elas têm aplicação, mas elas não foram desenvolvidas com essa destinação, com essa aplicação específica, elas não foram destinadas para isso, né? Então essa é uma revisão sobre esses conceitos para que a gente tenha essa visão estratégica sobre como atuar em cada etapa do ciclo de desenvolvimento, com as etapas, fazendo então um paralelo e qual é a palavra para isso? Conciliando, né, com cada etapa do ciclo de vida de testes de software. Então aqui essa teoria vai se transformar numa base para uma prática real posterior, né? Então a gente vai começar explorando as principais etapas do ciclo de vida dos testes que compõem a espinha dorsal do nosso trabalho como QA, né?
Então, cada etapa do ciclo de vida de testes de software não é só uma fase num processo de desenvolvimento, mas é uma mentalidade, é uma cultura que nós compartilhamos, que nós implementamos num processo de desenvolvimento, compartilhamos com os membros do time de desenvolvimento, e é uma forma de estruturar a qualidade em todas as entregas, né? E nós vamos começar aqui então pelo planejamento, né? O planejamento, o foco aqui não é só testar o que precisa ser testado ou definir o que vai ser testado, né? O planejamento, ele define por que aquilo tem que ser testado, por que esse é o escopo, por que essa é a forma, qual é a estratégia que nós vamos adotar aqui, né? Então, o planejamento, ele compreende a definição de uma estratégia e de um plano de testes, né? E é aqui que a gente garante, né, que todo o time esteja alinhado com os objetivos da qualidade. Então, de nada adianta eu criar um plano de testes, desenvolver os meus casos de teste, se o time não está entendendo a minha abordagem, por que eu estou seguindo por esse caminho. Então, é através da definição de uma estratégia, de um plano de testes e da apresentação disso, né, compartilhamento disso com o time, que nós garantimos essa uniformidade aí na abordagem, na forma de trabalho, no que diz respeito a aspectos de qualidade, né. Já na próxima etapa aqui de análise e design, nós vamos conectar os requisitos de negócio, né, as regras de negócio, com a estratégia que nós definimos para testes. A gente vai identificar, por exemplo, quais são os riscos do produto, os riscos de requisitos ou funcionalidades que podem falhar, né, o que isso gera de impacto, né, ou até mesmo riscos de projeto, o que pode acontecer durante o desenvolvimento, né, desse projeto, desse produto, que pode impactar, né, o processo de desenvolvimento. E que tipo de testes nós vamos aplicar melhor, né, em cada etapa ou para cada tipo de funcionalidade, cada camada da minha arquitetura do produto, né, arquitetura técnica do produto. Que tipo de técnica nós vamos adotar para a criação dos casos de teste, né? Vão ser testes exploratórios, partição de equivalência, análise de valor limite, de intervalo, né? Enfim. E a próxima etapa, então, de implementação, na etapa de implementação, o diferencial vai estar no detalhe, né? Então, cada passo que eu escrevo no caso de teste, porque antes eu estava fazendo uma análise dos requisitos para definição de um design em alto nível, né? Por exemplo, criando cenários de teste, sem nível de detalhamento, que agora nós vamos ter na implementação dos casos de teste. Nós vamos escrever os casos de teste com clareza. Isso vai facilitar não só a execução, mas também vai garantir que a reutilização daquele caso de teste para automação posterior, por exemplo, ou a análise daquele caso de teste por parte de um desenvolvedor que precisa entender o que nós fizemos para descobrir aquele erro que nós registramos, né, e encaminhamos para um desenvolvedor corrigir. Ele precisa conseguir entender, seguir aquele caso de teste para reproduzir aquele mesmo defeito, né? Então, aqui é o detalhe que importa, né, na implementação. Na próxima etapa, então, a execução não significa simplesmente rodar os testes. A gente precisa analisar o comportamento que foi apresentado pela funcionalidade do produto, do sistema, né? A gente precisa validar quais eram as expectativas que nós tínhamos como resultado dessa ação, né, desse caso de uso, e através da execução de um caso de teste que apresentou um resultado diferente do esperado, precisamos registrar tudo isso com evidências claras, screenshots, né, captura de tela, gravação de tela, logs do sistema, tudo com muita clareza e com rastreabilidade, que permita que o time vá lá, analisar isso e consiga fazer uma retrospectiva de qual é a funcionalidade que está sendo coberta por aquele caso de testes, qual é o ambiente onde isso foi testado, quais foram os dados utilizados, né, e tudo isso, que ele consiga conectar todos os pontos, né. Por fim, no encerramento, e a etapa de encerramento e manutenção, né, é aqui que nós colhemos os frutos, né, do nosso trabalho, né. A gente vai avaliar se a cobertura foi adequada, a gente vai medir a eficácia, se nós conseguimos entregar o que era esperado, né, se nós cumprimos o que era esperado. A gente vai revisar o que aconteceu aí de diferente, o que nós podemos aprender, né, quais foram as lições aprendidas durante esse ciclo,
E a gente vai deixar um legado de qualidade, né, para os próximos ciclos. A gente vai promover melhorias no processo, melhorias na documentação, melhorias na estratégia e em todos os artefatos de teste que vão ser utilizados pelo time, né, nas ferramentas e processos de qualidade. E com isso, então, deixando um legado para os próximos ciclos, né. E lembrando aqui, eu diria que como uma dica, né, vale sempre a pena revisar essas etapas, né, garantindo que o time entenda todas essas etapas, esses processos, né. Uma equipe que respeita esse ciclo tem um processo maduro, um processo mais bem evoluído, que é previsível e tem uma capacidade de evolução contínua, né, consegue analisar entendendo, consegue analisar com um olhar mais crítico e promover melhorias. Então, sempre que você estiver diante de um projeto como esse, você deve, se perguntar qual é a etapa do ciclo de testes de software que eu preciso ativar agora, qual é a carta que eu vou utilizar, que eu vou jogar agora, né. E principalmente através da definição de um processo bem estruturado, com cada etapa bem definida e conectada com o ciclo de desenvolvimento de testes de software e a forma de trabalho do time, certo? Bom, agora nós vamos ver algumas boas práticas que se aplicam aí, né, ao ciclo de testes de software e nós vamos verificar como otimizar cada etapa. Nós vimos quais são as etapas, a finalidade de cada uma dessas etapas. Agora, como que a gente consegue entender essas etapas de uma forma um pouco mais crítica, mais estratégica e que práticas a gente pode adotar e boas práticas para melhorar, né? Mais do que saber como testar, né, um profissional de QA proativo e realmente bem desenvolvido como profissional, ele precisa desenvolver uma maturidade, né, uma consciência e ser capaz de adaptar esses processos e essas etapas, aplicando boas práticas com responsabilidade, né. Então, esse ciclo de vida de testes de software, ele pode ser considerado aí a espinha dorsal, né, do processo de qualidade de um time de desenvolvimento, mas a excelência vai ser atingida, né, vai ser adquirida no cuidado com os detalhes, na capacidade de manter esse processo vivo, manter esse processo em constante evolução e amadurecimento, né. Ele não é um processo, gravado na pedra, como se diz, né, mas ele é um processo que está em constante evolução, né. Bom, na etapa de planejamento, a importância aqui que eu destaco é envolver as partes interessadas e alinhar expectativas, né. Não adianta eu criar uma estratégia, um plano de testes que não está conectada, que não está alinhada com as expectativas do time ou com a forma de trabalho do time. Eu tenho que envolver as pessoas que vão depender desses processos e dessas práticas de qualidade e que vão executar essas atividades também, né, vão seguir esses processos. E eles precisam estar envolvidos, né, e eu preciso alinhar as expectativas. Na próxima etapa aqui de design de casos de teste, né, ou desenvolvimento dos casos de teste, o destaque está na aplicação das técnicas, né. Nós precisamos conhecer bem as técnicas, elas estão bem descritas aí em muita documentação técnica, e literatura aí da nossa área, mas mais do que ler, aprender isso e conseguir ser aprovado em um exame de obtenção de uma certificação, nós precisamos entender de forma estratégica, de forma, como, hã, de forma intuitiva, saber utilizar aquilo sem pensar muito, de forma natural, né. Como aplicar essas técnicas no dia a dia. Técnicas como particionamento de equivalência, análise de valor limite, tudo isso que pode contribuir no aumento da cobertura dos testes, né. E durante a execução dos testes, nós vamos falar sobre a importância de documentar bem cada caso de teste e o resultado obtido na execução daquele caso de teste, geração de evidências, criação de relatórios, enfim, né, para que nós consigamos analisar esses dados posteriormente. Por fim, na etapa de manutenção, né, que eu mencionei antes, encerramento e manutenção, mas o encerramento aqui nas boas práticas eu já estou considerando como parte da execução, né? Nós executamos e geramos resultados, relatórios, etc., métricas, enfim. Já na manutenção, nós vamos reforçar aqui a necessidade de revisar constantemente os testes, né? Revisar a documentação de estratégia, de planejamento de testes, os casos de testes, a massa de dados utilizada para os testes,
o processo propriamente dito, a comunicação com o time, tudo isso precisa ser revisado para evitar redundâncias, otimizar, né, o processo e garantir que a cobertura é eficiente, né? Se antes nós falamos sobre eficácia, entregar aquilo que é necessário, agora a gente está falando sobre eficiência. Como entregar mais com menos, ou como entregar o que é esperado em menos tempo, né? Lembrando que quando a gente fala sobre projeto, né, gestão de projetos, a gente está falando sobre processos, principalmente, né, e que giram em torno de 3 pilares, tá? Quais são esses 3 pilares? Nós temos o pilar de escopo, o pilar de prazo e o pilar de recursos, tá? O escopo significa o que eu quero entregar, né? Quais são as funcionalidades que eu quero entregar? Eu quero entregar essa quantidade de funcionalidades, ou essa quantidade de user stories implementadas. Dentro de qual prazo? Até quando eu tenho para entregar? Eu tenho até dezembro para entregar isso, beleza. Então, o que eu tenho de recursos disponíveis? Bom, eu tenho essas 8 pessoas, eu tenho um valor mensal para gastar com infraestrutura, com despesas de servidores aí na cloud, por exemplo, comprar licenças para utilização de ferramentas, enfim, né, e outras despesas. Com isso eu consigo entregar, beleza. Se isso foi bem dimensionado, né, se a gestão do projeto foi bem feita, eu vou conseguir entregar. Se eu quiser entregar melhor, aí eu estou falando de eficiência, né, se eu for mais eficiente, eu vou conseguir entregar mais ou melhor ou em menos tempo. Entregar mais, né, aumentar o escopo com o mesmo prazo e com a mesma quantidade de recursos. Entregar mais. Entregar em menos tempo, né? Significa, eu vou entregar a mesma quantidade de itens que foram planejados, com a mesma quantidade de recursos, mas num prazo menor, entreguei em menos tempo. Significa que eu fui mais eficiente. Não significa ser mais rápido só, né? É ser mais eficiente. Reduzir a quantidade de tempo desnecessário, tempo gasto com atividades que não agregam, né? Enfim. E, por fim, a eficiência do ponto de vista de recursos, né? Eu consegui entregar o que era previsto, num prazo previsto, mas gastei menos do que o esperado, né? Do que o orçamento inicial. Então, isso é eficiência. E nós tivemos, então, uma atividade... eu não tinha avançado aqui para descrição do item de manutenção, né? Bom, e nós tivemos também uma atividade prática, né? E essa atividade prática, ela nos mostrou algumas atividades que são desempenhadas pelo profissional de QA e por outros membros do time. Simulamos ali as atividades de um Product Owner ou analista de negócios, de um desenvolvedor, enfim. E nós tivemos, nessa atividade prática, a oportunidade aí de aplicar esses conceitos, criar casos de testes a partir de um requisito fictício. E essa reflexão que eu deixo aqui é mais como uma provocação, né? Será que a gente aplica essas práticas no dia a dia, para quem já atua aí com testes de software, né, como profissional da área de QA? E o que eu posso melhorar? Se eu já aplico, o que eu posso melhorar? Fica como uma provocação aí para vocês. Bom, agora para nos prepararmos aí para o próximo módulo, eu gostaria de seguir nessa linha de reflexão, trazendo um pensamento aí sobre as tendências, aquelas que eu comentei no início desse vídeo, né? Que muitos profissionais têm manifestado aí, têm apresentado no mercado, que é pular etapas, né? Eles querem pular direto para as ferramentas. Eles não querem entender o processo, um processo que que não tem eficácia ainda, né? Muitas vezes um processo que não entrega. Chega lá no final do desenvolvimento e alguém pede evidências de teste, eu não tenho. Alguém pede números, eu não tenho métricas, eu não tenho. Ou seja, eu não sou eficaz, eu não entrego aquilo que me pedem. Então, primeiro eu tenho que garantir que eu entregue aquilo que me pedem, eu tenho que garantir que eu entendo o processo, que eu entendo os requisitos do projeto, né? Não só os requisitos do produto, não só regras de negócio, mas o que é requerido daquele projeto, né? Primeiro eu preciso entender isso, para depois procurar uma ferramenta que me ofereça funcionalidades, que me deem suporte, que me auxiliem a executar isso, que é demandado, né? E quando a gente pensa, então, no que nós vimos até agora, a gente focou em processo, a gente não focou em ferramenta, a gente usou planilhas e documentos do Google Drive, né?
justamente para ter uma flexibilidade, para poder flexibilizar, poder customizar, personalizar, poder pensar aí em processos que não são os melhores processos, que ainda tem muito a ser melhorado e aprimorado, processos que têm falhas, e como que a gente consegue contornar essas falhas aí com algumas soluções caseiras, né? Foi isso que a gente tentou focar até agora, processo. E depois de dominar o processo, aí a gente chega no momento para começar a pensar em adotar uma ferramenta, né? A gente vai ver como que essas ferramentas vão apoiar e otimizar o nosso trabalho como um profissional de QA. E é nesse próximo módulo que eu vou apresentar, né, algumas ferramentas, e esse aprendizado de processo vai se conectar e vai começar a gerar um impacto real através de ferramentas, porque tudo aquilo que a gente faz no backstage, né, nos bastidores, muitas vezes não fica visível para o time. Só aquilo que está disponível na ferramenta, aquilo que está cadastrado, aquilo que está registrado lá para que outros acessem, né? Então, quando a gente começa a gerar um impacto real aqui, como profissional de QA, ou entregar resultados, né? Então, no módulo 5, nós vamos aprofundar um pouco mais desses conhecimentos, desses conceitos, através do uso de ferramentas técnicas, ferramentas concebidas especificamente destinadas para essa finalidade e que vão potencializar o nosso trabalho como um profissional de QA, vamos dar mais poder, né? E nós vamos ver desde ferramentas básicas, básicas como não só do ponto de vista técnico, né, mas gerenciamento de projetos, gerenciamento de testes, gestão de defeitos, né, como ferramentas mais técnicas aí voltadas para automação, né, mais avançadas, eu diria, voltadas para automação de testes, né. Então esse vai ser um passo essencial aí antes de prosseguir na trilha de desenvolvimento de carreira de QA, conhecer as ferramentas que nós precisamos adotar, né, que vão ser implementadas aí no nosso projeto, no nosso time, na nossa empresa no futuro, que talvez essas empresas não possuem ainda não adotem, e nós podemos trazer esse conhecimento, algo que a gente aprendeu num curso e que a gente quer colocar em prática nessa empresa. Ou, eventualmente, estarmos prontos aí para nos candidatarmos a uma vaga que pede esse conhecimento como um requisito, né? E com isso os testes eles vão ser executados de forma mais eficiente, como eu disse, né, porque aí a gente não vai perder tempo com atividades que não agregam, a gente vai ter ferramentas que fazem essas coisas pra gente, né, e a gente pode focar mais naquilo que realmente importa e que realmente agrega valor, de uma forma mais estratégica no desenvolvimento das nossas atividades e no desenvolvimento do software de uma forma geral. Bom, por fim aí a última reflexão que eu deixaria aí, né, sobre a sobre esse capítulo que encerra o módulo 4, né, é que os testes bem feitos, eles não vão depender de ferramentas, né. Então se no módulo 5 nós vamos ver ferramentas de testes, testes bem feitos eles começam já na cabeça do profissional de QA. A gente lembra daquele meme da Nazaré Tedesco, de uma novela que eu não lembro qual é agora, que é uma atriz chamada Renata Sorrah, que tem uma cena em que ela está pensando sobre alguma coisa. E aí aparecem, assim, nesse meme, né, aparecem na tela, gráficos, números, equações, como se ela estivesse fazendo um pensamento ali, algo muito complexo, né? E quando nós pensamos aí sobre testes que começam na cabeça do QA, é mais ou menos sobre isso. Quando começam a falar sobre alguma coisa, antes de começar a escrever alguma coisa, a gente já tem tudo isso claro na nossa mente, de forma intuitiva, como uma coisa natural, né? Em inglês, existe a expressão second nature, né? Isso é como se fosse a nossa natureza. Second nature é algo natural, algo intuitivo, né? E a ferramenta é apenas uma extensão disso, é uma forma de pegar aquele pensamento e traduzir em algo concreto, algo tangível, que o time consiga ver, consiga acompanhar, consiga lidar com aquilo, né? E através disso, a gente vai se tornar um profissional mais preparado, mais consciente, mais crítico, que não depende só da ferramenta, que não está viciado e dependente daquela ferramenta, que não sabe trabalhar sem aquela ferramenta, tá? Então no próximo módulo nós vamos potencializar esse aprendizado aí através dessa evolução, próximo passo então, que vai ser a adoção dessas ferramentas. Então vamos transpor de tudo que foi customizado de forma bastante caseira até agora, de forma bastante flexível, vamos transpor isso para uma ferramenta real, tá certo? Agradeço aí
pela atenção de vocês, aí 50 e poucos minutos de aula até agora, só em um capítulo simples como esse de encerramento, mas eu acredito que foi um momento bom aí para fazer uma série de reflexões antes de avançar para o próximo módulo e principalmente marcando aí 25% desse curso, né? Bom, encerrando agora esse capítulo e esse módulo, nós nos vemos no próximo módulo, módulo 5, tratando de ferramentas de testes. Um grande abraço e até mais.